Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo, sou médico. Hoje a gente vai falar como emagrecer de maneira natural. Esse vídeo é para você que tem dificuldade de emagrecer, já fez diversas dietas e mesmo assim tá acima do peso, tá? Tem dificuldade. Assiste este vídeo até o final que eu tenho certeza que vão ter informações importantes para ajudar aí no teu emagrecimento. Então vamos lá pro vídeo. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar sobre balanço energético. O que significa isso? Para a gente perder peso, a gente tem que ter um chamado déficit calórico. Tem que existir, né, uma quantidade menor, né, de calorias que a gente ingere em relação à quantidade de calorias que a gente gasta. Essa é a única forma de emagrecer. Não tem como emagrecer de outra forma. Se você consome mais calorias do que você gasta, você tem o chamado superávit calórico, que você engorda. Se você, né, come a mesma quantidade de caloria que você gasta, você mantém seu peso. Tem um equilíbrio aí energético. E se você gasta mais do que você ingere, você tem o chamado déficit calórico em que você emagrece, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Algumas substâncias, alguns alimentos são caloria zero, né? O que significa? Significa que ele não interfere, né, no cálculo final do nosso peso, na quantidade de calorias de energia que a gente absorve. Quais são essas substâncias? A água, por exemplo. A água é um líquido caloria zero. Então, assim, a água não engorda, obviamente, né? Mas eu lembro que quando eu era pequeno, eu já ouvia algumas pessoas restringindo a água porque achavam que poderia engordar dessa forma. Você tomar água, ela aumenta o teu peso na balança naquele momento, né? Visto que você aumentou aí 200 ml, aumentou 200 gramas de peso, né? Mas isso não significa que você vai engordar, porque assim que a água for excretada via urina, você perdeu esse peso e nada se modificou. Um segundo tópico aí que a gente tem que abordar sobre a alimentação. A gente tem que procurar, então, ingerir alimentos de baixa caloria, aumentar a ingesta deles. Quais são esses alimentos de baixa caloria? Frutas, verduras, leguminosas. Esses alimentos, de maneira geral, eles têm um grande volume, né? Então eles preenchem o estômago de forma importante e tem uma baixa quantidade de calorias. Então eles conseguem dar, né, uma certa saciedade com pouca caloria. Outro alimento que é bastante indicado aí no emagrecimento, proteínas, pessoal. Então carne, ovo, frango, peixe, tá? Esses alimentos, eu tenho um professor aí que é doutor em endócrino, ele sempre reforçou, né, o uso desses alimentos. Por quê? Esses alimentos, as proteínas, elas dão alta sustância. Então, se você come um carboidrato, por exemplo, come um pouco de arroz, né, come uma batata frita, come, né, algum docinho, em pouco tempo você já está com fome novamente. Coisa que não acontece quando você tem uma ingesta importante de proteína. Você comeu 2 ovos de manhã, você está bem satisfeito, né? Você comeu um almoço aí, uma quantidade importante aí de frango, né, e carne vermelha. Você fica satisfeito durante a tarde. Fazendo essas mudanças, a gente consegue atingir um peso bacana, tá? É de grande valia essas dicas. Aumentar a ingesta de proteína, vocês vão perceber isso que eu tô falando, né? Comer esses alimentos dão sustância e aumentar a ingesta de leguminosas, tá? Então fruta, verdura, legumes. O que acontece? Tem algumas pessoas, né, que acham que tomando suco ela vai emagrecer, né? Suco é um assunto polêmico aí que é bastante variado. Por quê? Porque um suco de limão sem açúcar, ele tem pouca caloria, mas um suco de laranja já tem bastante caloria. Então não dá para alguém que está em processo de emagrecimento ficar tomando suco todo dia, né? Suco de laranja todo dia, tomar suco como se fosse água. Não é água, ele tem bastante caloria. Predominantemente carboidratos, e carboidratos, como eu falei, não dão a sustância que a gente precisa para passar o dia só com aquilo. Outra coisa que a gente precisa para emagrecer, né, como a gente conversou sobre o déficit calórico, a gente tem que aumentar o gasto energético. E como que a gente aumenta o nosso gasto energético? Fazendo mais exercícios. Os exercícios físicos, eles podem ser divididos aí entre exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos. Qual que é a diferença entre eles? Os exercícios aeróbicos são os exercícios que têm um grande requisito cardiopulmonar, né? Então são corrida, bicicleta, fazer algum esporte como basquete, futebol. Esses exercícios aí, eles cansam bastante a gente gasta muita energia enquanto a gente está praticando eles. Então, durante a partida, você gasta muita energia e isso com certeza contribui para o teu emagrecimento. Porém, tem um outro tipo de exercício que é o exercício anaeróbico,
que ele é bastante interessante e talvez até um pouco mais do que o aeróbico. Você vai entender por quê. O exercício anaeróbico, a gente gasta energia durante a execução dele e também depois. Por quê? O exercício anaeróbico vai ser o exercício, então, de puxar ferro, né? Ir na academia, fazer exercício de força, é o chamado exercício resistido. E esse exercício resistido, ele gasta energia durante a execução dele, mas ele também gasta energia posteriormente, quando você está na fase de construção de massa muscular. A gente sabe que aquelas pessoas que têm grande massa muscular, né, são as pessoas fortes, a própria musculatura delas é um consumo natural de energia. Então quem tem bastante músculo, né, consome mais energia naturalmente do que uma pessoa que não tem. Por isso que uma pessoa que tem bastante músculo consegue comer mais, ela pode comer mais. Pode comer mais porque o gasto basal de energia dela é muito alto. Mas se você quer gastar mais energia e quer comer o mesmo tanto, né, uma boa maneira é você adquirir músculos, tá? Justamente por esse efeito que eu tô te falando, né? A pessoa que tem músculo vai consumir mais energia naturalmente e ela pode comer mais. Então, fazer academia, por exemplo, também é muito bom para emagrecimento, porque você vai conseguir gastar energia durante a execução daquele exercício, né? E depois, quando você já adquiriu uma massa magra importante, essa massa magra vai consumir energia enquanto você está dormindo, enquanto você está trabalhando, ela está toda hora puxando energia porque ela necessita de energia, né, para se manter ali, né? Como eu falei, pessoal, esses são alguns conceitos, aqui não teve nenhuma dieta específica, mas são alguns conceitos gerais que com certeza você precisa entender, você precisa ter em mente para auxiliar no teu emagrecimento. Se você ficou com alguma dúvida, né, tem algum questionamento, deixa aqui que a gente vai responder todos nos comentários, beleza? Até mais, pessoal!